Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou analista de marketing aqui do escritório Reis Advogados e hoje nós estamos com a ilustre presença de Dr. Marcos Reis, ele que é o CEO aqui do nosso escritório, né? E hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre a sua história, quem é Marcos Reis, o que ele faz, né? Então, Dr. Marcos, primeiramente eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre você, o que você faz hoje em dia, quais são os seus hobbies, né? Tá. Bom, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com todos vocês. Obrigado ao Vini, a toda a turma de marketing aí do Reis Advogados. E vamos lá. Pergunta ampla, hein, Vinícius? Porque eu já não sou mais tão menino assim, né? Mas tem bastante história. A gente depois pode voltar outras vezes nesse ponto ou naquele da minha história pessoal, né? Mas quem é o Marcos Reis? Antes de mais nada, um homem comum, um ser humano que busca se melhorar sempre, que acredita na evolução e na melhoria do homem e do mundo, que luta por um mundo melhor dentro das minhas possibilidades, mas eu tento fazer minha parte. E como é que tudo começou, né? Eu nasci em São Paulo, estudei no Colégio Pio XII em São Paulo, com 12 anos vim para Minas, aos 15 eu participei fui convidado para participar de um certame no Banco do Brasil, para uma vaga de menor aprendiz de serviços gerais. Aí, a princípio, falei, será que eu vou, será que eu não vou? Falei, mas eu quero fazer direito. Desde mais ou menos 9 anos de idade que eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer direito. Talvez inspirado pelo meu pai, né? Meu pai é advogado, firme, hoje nós estamos em 2023, ele está com 86 anos. A OAB dele é 21.007, então já é dos decanos, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. E aí eu fui participar desse certame. Os melhores alunos da escola foram escolhidos. E eu estudava em escola estadual e fui. Quem acabou passando foi um aluno que, a meu ver, naquela época, né, não estava entre os melhores. Eu resolvi questionar isso com a minha mãe. Ela falou assim, olha, se você acha que foi injusto, acho, então vá conversar com o gerente. E aí eu fui conversar com o gerente. Por coincidência, a filha do gerente estudava na minha sala, do gerente do Banco do Brasil. Aí eu bati na porta, eu lembro que eu estava de chinelo, peguei minha bicicleta, pus o short, eu só usava short, né? Sim, short, claro. Camiseta. E fui para lá. Eu bati na porta, fiquei em pé do lado de fora, falei assim, é o seu Edson, né? Edson Tavares, hoje eu acho que ele mora em Muzambinho, se não me engano. Aí ele se aposentou e continuou morando lá, que ele é de Muzambinho, lá perto de Guaxupé, no sul de Minas, né? E falei, olha, eu queria dizer para o senhor que se vocês querem fazer teatro, que não façam isso com a nossa cara, toma o tempo. Eu vou dar um jeito de estudar, meu pai me ajuda. Sim. Mas tem muita gente ali que sonhou com essa vaga, que precisa dessa vaga, né? Então, eu vim dizer para o senhor não brincar com o sonho das pessoas. Porque se já tem carta marcada, então bota para dentro sem fazer esse teatro. Muito obrigado, passar bem. Imagina o impacto. E fui embora. Né, Vinícius? E aí, Vinícius, e eu fui embora e ficou por isso mesmo. 2 meses depois, bate na porta da minha mãe, lá de casa. Aí eu atendi, era ele. Tudo bom, Marcos? Tudo. Eu gostaria de falar com você e com a sua mãe. Sua mãe está? Eu falei, está. Né? Aí vamos entrar, seu Edson. Sim. Aí chamei a minha mãe, ele falou assim, olha, quando houve aquele
eu falo certame é uma palavra tão antiga, né? Que espécie de concurso, né? De provinha lá. Eu estava em Brasília, eu não participei. Então eu não participei nem da prova, nem da aprovação. A minha filha veio e também me questionou muito. Isso parece que foi muito questionado lá na escola. E eu fui averiguar e falei, bom, já está feito, né? O que eu posso fazer? Eu comecei a brigar, assim, a fazer conta e a trabalhar com Brasília para tentar demonstrar e abrir mais uma vaga. Pelas contas deu meia vaga. Aí eles falaram, meia não dá. Falei, pois é, mas que é pouco. Falei, mas meio também pode ser muito. Ao meio do caminho, brigou, conseguiu a vaga. Então eu vim aqui dizer que eu quero ficar com a minha consciência tranquila, que a vaga é sua. Se você não quiser, eu vou trazer outro menino, mas eu gostei muito do jeito que você foi lá em casa, fui investigar, achei que havia justiça nas suas palavras, havia razão nas suas palavras, e a vaga é sua. Aí eu tremi todo, né? Falei, nossa, e agora? Vou, não vou? Como é que faz e tal? Falei, não. Aí conversei com o meu pai, com a minha mãe, e ele falou, não, vai ser importante. Talvez não seja a carreira que você queira, mas sempre dá uma boa base. Se você não quiser, depois você sai e tal. E eu topei. E então eu comecei muito cedo a trabalhar no banco e aprendi muita coisa como menor aprendiz. Imagina o Banco Brasil naquela época, era um show, né? Sim. E era um sonho da maioria dos brasileiros que queriam um emprego médio aí, né? Que era concurso, tinha segurança, pagava bem. E assim eu comecei. Eu lembro que eu fiz provas de datilografia, né? Passei na prova de datilografia. E fui aprendendo as coisas lá no banco. Mas eu falei, eu quero fazer direito. Então o que acontece? O fato de eu ter ido lá no Soeto já demonstra que eu já tinha essa veia de advogado natural em mim, né? Já despertou um sentimento logo... Já despertou o sentimento de advogado, de justiça, de lutar pelo que é certo, né? Já era, eu tinha que ser advogado. E aí, quando eu fui me aproximando dos 18 anos, né? Eu falei, eu quero fazer direito tal, eu quero pedir transferência para uma cidade, isso e aquilo. E aí, amigos vieram e falaram assim, Marcos, por que você não fica aqui? Você está na casa da sua mãe? Deixa a gente fazer uma conta para você. Tanto de aluguel, tanto de comida, tanto não sei o quê, transporte, não sei o quê, por mês, vezes 12, vezes 5 anos, você tem uma casa. Nossa. Né? Aquilo me tremia, porque você imagina, menino, não sabia nada que seria da minha vida, faz aquela conta. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho o sonho de fazer direito. Eu quero conhecer o Brasil, eu quero pista, eu lembro até que eu usava essa palavra, eu quero ar, eu quero viajar o país, eu quero conhecer as coisas como elas são. Sim. Eu não quero ficar preso, né? E fui. Prestei o vestibular, consegui a transferência para Ribeirão Preto, passei em Ribeirão Preto e comecei. Depois de Ribeirão Preto, eu tive mais uma transferência no banco e fui para São João da Boa Vista, São Paulo também. E em São João nesse meio tempo eu fui conhecendo vários setores do banco, muitos setores. Então eu conheci a carteira agrícola do banco, né? Chamava carteira agrícola. Trabalhei no setor de câmbio, na extinta CACEX, que é a Câmara de Comércio Exterior do banco, e trabalhei no Central de Processamento de Dados, contato com caixa, atendimento de clientes especiais, enfim. E me formei, depois de formado ainda estava no banco e fazendo cursos dentro do banco à noite, né? E aí surgiu um plano de demissão voluntária.
Nossa, imagina, eu estava com 10 anos de banco, não sabia fazer outra coisa. Aí, falei, agora, vou naquele frio na barriga, aquela falta, querendo sair, mas sem coragem. Passou o prazo, eu não tive coragem. Nossa, eu fiquei mal, falei, meu Deus, perdi a oportunidade, né? Porque aí tinha incentivos financeiros para sair e tal. E aí, Vinícius, no ano seguinte abriu outro, com menos benefícios, mas abriu outro. Falei assim, é agora ou nunca. Sua chance. É a minha chance, agora ou nunca. Ou eu tenho coragem e me lanço no meu sonho, me jogo no mundão, né? Ou não sei quando vai ser a próxima oportunidade. Aí o gerente, eu acho que ele chegou a ser um dos vice-presidentes do banco aí, sabe? O Geraldo chegou assim. Nesse momento acho que deve ter se aposentado. Então é diretor do banco hoje e tal. O Geraldo Dezena da Silva. Geraldo era um gerente ótimo lá no Banco do Brasil de São João da Boa Vista, né? E aí ele falou assim, Marcos, não pede demissão ainda não, eu preciso de 2 dias. Eu falei, ué. Mais uma vez a incerteza. Não, espera, né? Aí 2 dias depois ele falou assim, uma das minhas funções como gerente é reter os talentos que eu acho que tem futuro no banco. E eu acho que você tem. Você é um talento e tal. Como você não quer seguir na carreira administrativa aqui, eu arrumei para você uma vaga no jurídico do banco. Você tem 2 dias para pensar. Nossa. Feito para você. Pois é, mas falei, eu vou ficar encaixotado do mesmo jeito. E eu queria liberdade, né? E aí, Vinícius, pensei, fiquei os 2 dias sem dormir, engoli seco, falei assim, olha, Geraldo, eu vim aqui te agradecer muito, mas eu tenho esse sonho assim, assim, assado, e eu vou sair. Agradeço demais, nunca vou esquecer o que você está fazendo por mim, mas eu preciso seguir meu sonho. E o meu sonho, a fase do meu sonho, chamada Banco do Brasil, chegou ao fim. Encerrado. E aí saí. E comecei a advogar no agro, né? Por quê? Porque isso já vinha da época de São Paulo, do meu tio e do meu pai, né? E essa é uma outra história. Sim. Não é para hoje, né? E aí eu me tornei advogado. Eu já tinha passado na OAB, né, e tal, né? Porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Sim, claro, muita história, né? Vamos deixar isso para uma próxima. Vamos deixar isso para uma próxima. Você começou a advogar em particular, autônomo? Sim, particular. Junto com meu pai. Junto com meu pai, autônomo. Terceirizados para empresas do agro. E hoje em dia nós vemos que essa decisão sua tornou-se uma enorme decisão, pois você é reconhecido, né, hoje em dia como um advogado especialista no crédito rural, no agro, né? Tanto que foi reconhecido pela análise Advocacia 500 como o advogado mais admirado nessa categoria nos anos de 2019, 2020, 2021, né? E queria que você contasse pra gente como que é essa experiência de ser um advogado referência nessa área, como que você vê as pessoas que se inspiram em você. Tá. O Silvio Venosa prefaciou meus livros, né? E ele me chamou uma vez para fazer uma palestra com ele num fórum internacional de direito lá em Gramado. E 90% do público eram estudantes. Aí eu falei, o que eu vou falar para esses jovens advogados e estudantes, né? Sempre que eu vou fazer uma palestra, eu me preparo, primeiro conhecendo o público, para falar o que é importante, né? Porque eu tenho comigo, Vinícius, que não importa o que você sabe, importa o que o teu público precisa saber. Tem que ser na medida certa. Sim.
né? O bom comunicador, ele passa a comunicação na medida certa do ouvinte, do recebedor, né? E falei, vou falar sobre especialização no direito. E eu criei uma palestra super legal, super interessante, sobre especialização no direito, né? E como se tornar um especialista. Eu fiz um paralelo entre a medicina e até uma pena, eu acho que essa palestra deve estar no YouTube, não é essa que está no YouTube, só que está super mal gravada. Sim. É uma dó. Você não estava lá, nossa equipe de marketing não estava lá, ficou mal gravada, né? Sim. Uma pena, porque foi uma palestra muito legal. Inclusive, eu preciso até fazer essa palestra de novo e gravar com melhor qualidade técnica. E aí, Vinícius, eu fiz um paralelo do direito com a medicina. Por quê? Porque a especialização, a medicina caminhou muito já nessa questão de especialização. Então, a pessoa presta vestibular, faz 5 anos de faculdade, aí depois ela tem que prestar a residência, escolher uma modalidade, né? E aí é mais 1 ano de residência, se não me engano. Aí o formando lá em médico fala assim, eu quero ser ortopedista. E aí ele faz a residência em ortopedia. Só que não para aí. A ortopedia tem diversas áreas. E então aí começa esse médico começa a fazer cursos e a se especializar, e aí sai um médico ortopedista especializado em traumas, outro ortopedista especializado em mãos, outro ortopedista especializado em joelhos, só faz operação de joelho, outro especializado em pé, e assim vai, especializado em mão esquerda, e assim por diante, né? E o direito está caminhando para isso, só que ainda não há nas escolas, está começando, tá? Escolas de São Paulo, algumas escolas, por exemplo, se não me engano, o INSPER lançou um curso de Direito que deve ser voltado para eu não conheço ainda, para mercado. Eu sei que a FGV tem o FGV Law, que também é super voltado para administração, gestão, empresas. Está começando, né? Está começando a se direcionar, que seria ocupar o lugar das residências. Ocupar o lugar das residências, né? Agora, o próximo passo é especializar-se na mão, especializar-se no joelho, no caso da ortopedia, no exemplo da ortopedia. E aí eu expliquei que o momento da advocacia, e é isso que eu fiz, e agora eu começo a responder a sua pergunta, para a especialização na vida e nos negócios do seu cliente. É assim que o advogado vai se tornar um especialista. Então, por exemplo, eu estava em São Paulo um outro dia, eu dou muito esse exemplo, tinha um escritório grande lá, especializado em lixo. Em lixo, grande, rico, lixo, só faz lixo. Olha só. Então, mas como? Problemas ambientais de lixo, ele advoga para as prefeituras para resolver o problema de lixo das prefeituras, resíduos hospitalares, problemas de resíduo hospitalar, tudo lixo. Tem muita área no entorno de lixo. Aí os caras têm problema com lixo, vão procurar eles. Né? E assim eu acabei me especializando no agro. Sim. Em toda a cadeia do agronegócio, mais especificamente, né, qual que é a minha mão? Né? É o crédito rural, o financiamento do agronegócio. Nosso escritório faz mais do que o financiamento. Nós somos full service no agro e hoje o escritório cresceu, ele está indo para outras áreas, porque já não sou mais só eu, né? Eu sou o CEO aí, talvez o mais antigo, e uma das coisas que eu fiz para auxiliar nessa especialização, e vem sendo mais do que o agro, vem sendo a minha grande especialização do momento, em gestão. Sim. Então, eu fui buscar ferramentas de gestão, consultorias de gestão, cursos de gestão para aprender a fazer gestão do escritório. Inclusive, nossa plataforma,
que é a tá na www.creditoruralbrasil.com.br, daqui a pouco vai ter que mudar o nome. Né? Na plataforma é Reis Academy, que está nesse site, não é isso? Vai ter que arrumar outro site já. Por quê? Porque as meninas estão querendo gravar, o meu curso está todo lá, não é isso? Sim. Então, o curso de formação em crédito rural é subdividido por módulos, vende combo, vende módulo que a turma arrumou, né? Vende o curso completo lá e tal. Mas ele vai abrir para outras áreas. E a turma está querendo lançar cursos de gestão de escritório de advocacia. Então, no RH, como gerir um RH do escritório de advocacia, financeiro, gestão de indicadores, tudo isso que a gente faz aqui no Reis. Que mais? Me ajuda, os setores aí. O setor de marketing. O setor de marketing jurídico, controladoria, controladoria financeira, cobrança. Enfim, tem mais áreas. Sim. Tem mais áreas aí que são do interesse de todos. Departamentalizado, né? Sim. Então, eu tive que me especializar na condução dessas gestões de meio e de fim. Né? Então, assim, como é que eu fiz para me especializar? Cursos, prática, curiosidade e humildade. Né? Combo perfeito. Por que curiosidade? Você tem que estar perguntando, como é que é isso aí? Me explica mais sobre isso. Tem que ser curioso. Como é que funciona isso? Como é que é isso aí? Me conta. E humildade. Eu não sei isso aí não. Será que você pode me ajudar? Né? Peraí, nós vamos demorar muito para aprender. Vamos ligar para quem sabe? Já tem isso pronto? Se for o caso, chama ele para parceiro, contrata ele, ou então pede para ele explicar para a gente como é que ele fez para aprender, ou como é que funciona isso e tal. E de repente a gente encurta caminhos, faz parceiros, divide lucros. Sim. E vivemos felizes, né? Porque nenhum ser humano nasceu para viver sozinho. Sim, claro. E o professor Fábio Lua diz muito, né? Já disse há anos atrás, agora mais do que nunca, a era do contrato concorrencial já acabou. Nós estamos na era do contrato de parceria e concorrência. Então, humildade, vamos estender a mão, vamos seguir juntos, vamos aprender juntos, vamos aprender com quem... Ensina o que você sabe para quem não sabe e aprende o que ele sabe. Todo mundo tem e que você não sabe. Por aí. Então, a especialização, o caminho é esse. Especialize-se no negócio e na vida do seu cliente. Aí você será um especialista no crédito rural, no agro, no trabalhista do agro, e no lixo e assim por diante. Sim. E falando um pouco mais sobre você, né? Nós sabemos que você é advogado, especialista em crédito rural, empresário e também escritor. Nós temos aqui todas as suas obras, né? Que a primeira foi essa, Manual do Jurídico da CPR, né? E também as outras 3 obras Crédito Rural, que hoje em dia são consideradas a Bíblia do crédito rural. São livros referências para quem ministra na área do crédito rural, do agronegócio. A gente queria saber de você como que surgiu isso, ser escritor, escrever, compartilhar seu conhecimento, como que você começou a escrever esses livros, porque nós vemos que são livros grossos, né, com muito conteúdo. Quem tem acesso aos livros sabe que é muito conteúdo e atual. Como que surgiu isso de ser um escritor, querer compartilhar conhecimento? Foi assim... Surgiu, não foi algo pensado, olha, eu quero me tornar um escritor, não foi assim. Em 2005, um cliente me ligou, falou assim, nós queremos... Bom, eu comecei a fazer, eu fiz uma pós-graduação em Franca, em 1999. Aí, essa pós não foi legal. Eu falei, nossa, parece que eu não tive um aproveitamento muito grande nessa pós e tal.
que eu vou fazer? Eu falei assim, eu vou fazer uma monografia super legal, que é o tipo TCC, né? A monografia Sim. da pós-graduação. Eu esqueci o nome que dá agora. Aí eu falei, vou escrever sobre esse novo título. Era 1999, a lei da CPR era 1994 e a CPR estava começando a aparecer. Aí eu falei, vou fazer uma monografia sobre isso aí. Aí eu comecei a procurar, já comecei a estudar, né? Falei, nossa, não tem nada. Aí eu achei a exposição de motivos interministerial da lei, lá do Congresso, né? Aí estava escrito lá assim, inspirada nas cédulas de crédito rural. Eu falei assim, não tem nada, ela foi inspirada na cédula de crédito rural, vou estudar a cédula de crédito rural. E aí eu estudei todo o Decreto-Lei 167 de 1967, quem é do ramo sabe do que eu estou falando. E fui fazendo um comparativo com os artigos da CPR e criei a monografia. Foram 200 laudas, o máximo era 90. Nossa. E aí a coordenadora da pós, eu falei, olha, eu escrevi 200 laudas, está escrito aqui que só pode 90, a senhora quer que eu corte 110? Eu falei, não, deixa isso aqui, nunca ninguém escreveu nada, nós não temos nada dessa área aqui. Hoje tem um pouquinho mais, mas ainda é pouco. Você imagina nessa época, né, Vinícius? Deixa isso aqui, não vão tirar nada, tal, né? Aí você fala, nossa, deve ter ficado super legal. Hoje eu tenho vergonha dessa monografia. Nem olho para ela, não sei nem onde é que ela está. Porque a minha consciência, meu conhecimento se ampliou muito. E eu estava muita coisa que eu achava que era de um jeito, e na verdade você vai estudando e vê que é do outro, né? Você vai se aprofundando, você começa a ligar outros institutos, direito civil, direito cambiário, direito de processo civil, você vai mesclando tudo aquilo, e aí você vai, não, isso aqui não funciona, isso aqui não é assim, isso aqui é assado, enfim. Mas eu comecei a falar com a turma de São Paulo, conversar com a turma de São Paulo sobre CPR, sobre essa monografia. E aí, conversa, o pessoal começou a me ligar de volta e a surgir as primeiras coisinhas, né, relacionadas à CPR, debater sobre CPR e tal, sobre contratos, contratos de commodities, contratos de fornecimento de insumos. Começaram a conversar comigo. E até que em 2005 um cliente ligou e falou assim, nós vamos fazer uma cotação para um treinamento sobre CPR, né? E queríamos uma proposta sua. Aí eu fiz a proposta e falei assim, nós vamos te contratar. Esse cliente também conversava. Você vê que precisa estar conversando, Sim. precisa estar mostrando conhecimento, né? Ensinar CPR para a turma, era uma empresa, para a turma de crédito, cobrança, comercial também. Falei, como é que eu vou ensinar CPR para leigos? Falei assim, já sei, eu vou começar pelo genérico, pelo geral, e depois eu entro no específico, né? E aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar o que é um título de crédito, como é que é a formação de um título de crédito, tal. A CPR é um título de crédito, e tem isso, tem aquilo. Aí eu falei assim, eu preciso ensinar sobre execução, como é que funciona a execução, vocês também precisam aprender sobre o judiciário, como é que funciona. Eu fui estudando, fui mesclando, juntando. No final das contas eu tinha 187 slides prontos, né? Nossa, ficou grande demais, né? Como é que nós vamos fazer? Tal. Aí fiz o treinamento. Foi um sucesso. Eles falaram, agora você vai ministrar esse treinamento em todas as unidades do Brasil. E aí eu saí ministrando e eu fui melhorando. Aí outros me contrataram para ministrar esse treinamento, até que em 2010, outro cliente contratou e falou assim, Marcos, você podia fazer um parecer sobre CPR para a gente? Eu falei, nossa, eles não conhecem. Sim.
nada se eu falar o que é CPR na essência, eles não vão entender. Como é que eu faço? Eu falei assim, pô, me dá mais tempo que eu vou eu vou fazer um negócio mais bem elaborado para vocês. Aí eu peguei os slides, Vini, e fui transformando numa cartilha com sumário. No final deu uma cartilha desse tamanho. Aí naquela época a gente levava na gráfica e punha aquele espiral, sabe? Um espiral preto, aí enrolando, furava todas as folhas, então uma ficava apostila grande. Eu sei que deu uma apostila de 365 laudas de folha A4. E quando eles viram aquilo, eu falei, Marcos, isso aqui é um livro, você precisa escrever. Ou seja, isso foi 2010. Fui incrementando, até que chegou 2015, eu falei assim, agora chega. Eu vou escrever. E aí surgiu o primeiro, que é o Manual Jurídico da CPR, né? Olha, Vinícius, se eu falar para você que foi fácil chegar no primeiro, não foi. Porque, você fazer uma boa petição é muito difícil e requer muito estudo, mas é diferente de você fazer um artigo, que também requer estudo, requer outra técnica, que é muito diferente de você, muito diferente de você escrever um livro. Sim. Né? Então, aí eu tive que aprender a escrever. É muita responsabilidade, porque vão se inspirar em você, sim, né? Aí, como eu sempre gostei muito de ler, eu fui inspirando naqueles autores que eu achava que escreviam bem. E aí falei, essa técnica me agrada, esse jeito de ensinar me agrada. E aí eu fui juntando tudo e saiu o manual jurídico, do jeito que eu achava que era. E aí eu contratei um designer para fazer a capa, porque a capa é linda, né? Sim. Né? Não sei se é de lá ou é de cá. A capa muito bonita. Tá de cá, Mas não estou olhando muito para essa câmera não, viu? Sabe? Aí tem essas florzinhas aqui e muito tal, né? E aí, depois eu falei assim, eu quero, entre cada capítulo, eu quero que ponha uma gravura. Aí eu fui aprendendo as técnicas de edição, de gráfica e tal, e ficou pronto, saiu, né? Aí, quando terminaram foi uma tiragem pequena, né? Eu ainda não era tão conhecido. Aí eu já conheci o Silvio já tinha me ajudado, Silvio Venosa. Um abraço aí pro Silvio, um grande mestre, meu amigo. Tive a felicidade de conhecer o Silvio, e o Silvio fazia parte da minha vida pessoal, acadêmica e profissional, né? Bacana. Aí ele falou assim, Marcos, eu estou indo para o conselho de edição da GEM. Eu posso levar teu livro? Nossa, Silvio, que honra. Né? Ele convidando. Né? E ele leu. Para prefaciar, ele pegou tudo, falou assim, você vai imprimir, vai levar lá em Campinas, eu quero ler, não prefaciei nada assim sem ler não, Marcos. Ele leu tudo. Ele falou assim, eu gostei do teu livro é bom, e prefaciou. Aí levou. Aí tocou o telefone e era uma superintendente lá, no seu cargo da diretora da GEM, né? Olha, Marcos, nós somos aqui da GEM e tal, e gostaríamos de dizer que o teu livro foi aprovado. Que bom, então nós vamos para a segunda edição do Manual Jurídico da CPR, né? Que ele levou o Manual Jurídico da CPR. Ela falou assim, não vamos para a segunda edição. Olha só. Mas então você está me ligando para quê? Eu falei assim, o seu livro está metade comentários à lei e metade doutrina. E aí eles começaram a me ensinar. Você precisa decidir se você vai fazer comentários à lei e leis ou se você vai
ser um doutrinador. Nós achamos que você tem jeito para doutrinador. Só que você vai ter que reescrever tudo. Você topa? Eu falei, meu Deus do céu, eu tô cansado, deu um trabalho danado para escrever, mais um desafio, nem bem acabou, já foi outro. Eu falei assim, topo. E aí, Vini, falei assim, manda o sumário pra gente. Eu falei, o que esse pessoal tá querendo? Vai mexer no sumário do meu livro, né? E tal. Aí que a gente vai dar uma olhada e tenta te ajudar. E aí o pessoal da GEM, a GEM comprou a Atlas, a Forense, comprou 20 e tantas editoras brasileiras. Ela é multinacional, se não me engano. E aí, Vini, quando devolveram, eu olhei e falei assim, parece que tá bom isso aqui, hein? Faz sentido. E aí comecei a escrever e eles foram me ajudando. Eles têm uma equipe grande, eles são muito bons. Sim. Aí eu aprendi a escrever livro com os técnicos da GEM. Aí eu aprendi. Aí depois de mais um ano e meio, sei lá quanto, surgiu o crédito rural, que na verdade era o meu sonho. Porque eu queria escrever mais amplo possível, eu queria escrever tudo sobre o financiamento do agronegócio. Aí tem a parte interessante, ficou pronto, né? Só que o nome acho que vai ter que mudar, porque o livro ficou diferente. Sim. Né? E eles falaram também, você vai tirar tudo que tem, que você acha que serve desse manual jurídico, vai pôr no crédito rural, e vai escrever mais isso, depois eu vou escrever mais isso também, mais isso, tal, que é foi uma outra roupagem, um outro projeto de livro. Falei, então a gente pode enxugar e soltar uma outra edição, além do crédito rural, de uma edição do manual jurídico? Falei, não vai soltar mais. Meu Deus do céu, mas agora estão mandando até no que... Aí falaram assim, Vinícius, mas por que não pode soltar? Eu falei assim, isso quem decide é a área, o diretor comercial. Nosso diretor comercial diz que um livro não pode concorrer com outro, nem mesmo dentro da própria editora. Eu falei, não faz sentido, porque os temas são parecidos. Né? Eu falei, e agora vamos para o título. Então, quem escolhe o título não é você. Eu não escolho o título do meu livro. Não sou eu. Eu falei assim, não, quem escolhe o título é o diretor de marketing. Né? Eu fiquei indignado com aquilo. Como é que pode e tal? E eu penso nisso, penso nisso. Só que são, assim, super dóceis, super respeitosos, né? Só que eu falo de humildade, você tem que ter humildade. Eu fui baixando a crista para eles, escutando, para ver, falei, vamos ver, vamos confiar. E eles foram demonstrando um profissionalismo, um grau de conhecimento, porque eles fazem isso. Sim. Eles mexem com livro, né? Eles têm que ser melhor que eu mesmo, tem que ser melhor que todos os autores, porque eles mexem com todo tipo de livro, então eles têm essa facilidade. E o título, o melhor título para o seu livro, se o senhor aceitar essa sugestão, é lógico, né? É assim que eles fazem, não é desse jeito, você vai engolir. Sugerem? Não, sugere. Aí o Silvio Venosa falou assim, até falei sobre isso com o Silvio, naquela aula inaugural que nós fizemos para o IDCC, né? Um abraço para o Albenir, para o Rodolfo e para a Rafaela, lá do Sul, né? O Albenir do Rio Grande do Sul, a Rafaela e o Rodolfo lá de Paraná, de Londrina. E aí, eu falei assim, o título que nós sugerimos é Crédito Rural. Eu falei, gente, mas Crédito Rural é coisa antiga. Crédito Rural é da década de 70. 60, que absurdo, tal. Pois é, tomara que seja antigo, mas ainda são as duas palavras mais procuradas no site de busca. Olha que bacana. Entendi. E fez total sentido. Vamos experimentar. E aí, Vinícius, foi um sucesso. Sim. O livro realmente ficou muito bom, muito legal. Agradeço muito a Daniela e a turma da editora GEM, me ajudaram muito. Eles me transformaram num escritor. Sim. Então, a partir do crédito rural, eu posso te dizer que eu
eu passei no concurso dos escritores. Não, Na com prova, né? No certeza. concurso não, na prova dos escritores. A Eu fui prova aprovado. disso é que desde o início mais de 3.000 cópias foram vendidas. Já foram vendidas. E aí, Vinícius, eu lancei isso aqui, foi num congresso nacional da OAB Federal em Brasília, né? E foi um sucesso. Aí depois veio a segunda edição, mudou muita coisa, as leis mudaram, né? Também foi rápido. E aí fui para a terceira edição, mudou muitas coisas, vendeu tudo muito rápido, né? E a terceira edição, eu falei assim, agora eu vou completar tudo que falta, né? E a terceira edição, ela veio atualizada com as últimas leis que saíram em julho de 2022. Uau. E aí eu completei. E a turma falava assim para mim, nossa, Marcos, esse teu livro é a Bíblia do direito do agronegócio. Eu falei assim, ainda não. Esse aqui é a Bíblia. Eu falei, ainda não. Agora Sim. a terceira edição, que é esse aqui, ó, né? Agora é a Bíblia. Não, porque é melhor, não, porque tem tudo que eu acho que é importante em matéria de crédito rural e financiamento do agronegócio. Para quem? Para estudantes, para advogados, militando, para juízes, enfim. Agora tem tudo. E eu fui melhorando, eu fui lapidando ao longo dos anos para chegar no melhor produto final. Né? Então essa é a história do livro, essa é a minha história como escritor. Bacana. Eu já escrevi outros livros de coautoria, outras coisas, né? Mas o principal é isso aqui. Sim, muito bom. E outra grande inovação que veio a partir do livro também foi o lançamento do seu curso, né? Que você... Foi. Como que foi essa experiência de lançar um curso baseado numa obra sua também? Foi Conhecimento seu. A história foi assim. Surgiu esse negócio de gestão, que eu gosto de gestão e tal. Falei assim, tá muito arcaico escrever fluxos internos, fluxos de trabalho interno do escritório. Faz isso, depois POPs, né? De antigamente, POP é mais para a indústria, mas a gente tinha POP aqui no escritório, mas era tudo escrito. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois faz aquilo outro. Nossa, era complexidade. Eu falei, nós precisamos nos modernizar. E por que a gente não faz todas as instruções gravadas em vídeo? E a gente cria uma plataforma, que é o Reis Academy, né? Onde nós vamos depositar todas as instruções de trabalho gravadas em vídeo, muito mais aderente, como é que é o termo que fala quando é mais gostoso, que abraça, mais confortável, mais inclusivo, enfim, né? Mais fácil. Então, aí a pessoa vai falando, inclusive você precisa tomar cuidado, ter um tipo de cliente que é assim, tal coisa que não dá para você passar escrevendo. E essa mesma plataforma, a gente pode trabalhar também, ela fica interna para o escritório, por exemplo, alguém vai dar uma palestra aqui dentro do escritório, que a gente tem muito, enfim, e fica aqui para o interno, e depois a gente pode também ampliar e usar, e a turma fala, Marcos, tem que ir para a tecnologia, tem que ir para o Instagram, tem que ir para o Facebook, tem que, enfim. E a gente já bota o pé na modernidade, no digital aí, e até cria cursos para deixar à disposição do grande público interessado. Aí é a parte externa. Então tá bom, Marcos, vamos fazer, começar uma plataforma e tal, o que nós vamos fazer, como é que vai ser? Aí, falei assim, então nós vamos criar um curso, você vai ser o primeiro, porque você já faz palestra e tal. Quem sabe um cursinho de não sei o quê? Aí você fala 50 minutos, 40 minutos, quem sabe disso eu vendo aquilo, né? Vai, isso, aquilo. Eu falei assim, não. É mania de não fazer coisa pequena, é só melhor. É mania de fazer coisa que dá muito trabalho, sabe? Sim. Eu falei assim, não, nós vamos criar um curso, não vamos fazer um cursinho, um mini curso de 50 minutos.
nós vamos fazer um curso inteiro de formação em crédito rural. Vai ser assim, curso de formação em crédito rural com o Marcos Reis. Aí começou o projeto, gigante, né, que você acompanhou bem. Vai, faz isso, faz, vai ser assim, vai ser assado. Daí eu comecei, a espinha dorsal do curso é o livro, mas ele vai além do livro. Sim, muita coisa ele prática. Ele vai muito além, muita coisa prática, falando é mais fácil, eu dou exemplos, cases, né? Cases e tal, e aí nós estamos subdividindo em módulos e mais ainda subdividindo em submódulos. E aí o curso ficou pronto depois de um ano, né, Vini? Foi um ano de gravações. Um ano, muito trabalho. Imagina se esses livros deram trabalho, né, Vini? Imagina o curso. Em torno de 90 horas o total, assim. Fora o editado. Fora o editado, fazer isso, fazer aquilo, preparar. Enfim, umas 300 horas de trabalho, né? E aí surgiu o curso de formação em crédito rural. E depois veio a ideia de fracioná-lo e deixá-los à disposição do público por módulos e por combos de módulos. Aí já é coisa de vocês aí, da turma de vendas, de vocês do marketing, né? E o curso é um sucesso, está muito bom e ele fica disponível para todo mundo aí na Reis Academy, que está depositada no site creditoruralbrasil.com.br, por enquanto, porque quando a Reis Academy ampliar, aí eu não sei o que você vai fazer, mas isso é com vocês. Sim. E nós vamos finalizando, né, nossa entrevista. Eu queria saber de você, quem te inspira hoje em dia? Você se inspira em alguém? Olha, como escritor, eu sempre me inspirei nos grandes clássicos, né? Direito Civil, Washington de Barros Monteiro, Direito Cambiário, Títulos de Crédito, Valdir Bucarelli, João Anápio Borges, Fran Martins, Direito Civil, pouco mais moderno, Silvio Venosa, né? Que eu também considero clássico, lógico. Direito Processo Civil com Frederico Marques, com Humberto Teodoro Júnior. Como palestrantes, são tantos palestrantes interessantes, eu não tenho um específico em quem eu me inspire, mas eu busco aquilo que eu admiro em cada um e tento trazer e adaptar para mim. Como advogado, minhas duas inspirações iniciais foram meu tio, que já faleceu, e o meu pai, né? Não nesta ordem. Sim. Né? Não nesta ordem, pode colocar meu pai e meu tio, para mim os dois iguais, né? E atualmente, Vini, eu me inspiro naqueles advogados que criam, que vão além, que usam o Google como uma ferramenta a mais, mas não deixam a criação de lado. Que o advogado tem que pensar, o advogado tem que criar, achar soluções onde não existem, levar esperança para o seu cliente. Então, o advogado que escreve bem e objetivamente, e tem vários, né? E como homem, eu me inspiro em outros homens que têm os mesmos valores que eu, que têm os mesmos princípios que eu, ou que têm valores mais elevados que eu, e princípios mais arraigados e avançados que os meus, para que eu
possa buscar em me inspirar nestes homens para ser um homem, um ser humano melhor. E hoje, isso para mim é prioridade, muito mais do que todos os escritores, todos os advogados, do que ser advogado, do que ser palestrante, do que ser gestor de escritório, né? Todas as outras áreas são consequência. Exatamente, são consequências disso. Tanto é que nós lançamos o desafio esse ano do Reis Advogados, do Reis 25 anos, né? Começando a pensar o escritório para daqui 25 anos. E, pois é, Marcos, mas como é que vai ser isso? Assim, não, vai ter que ser um escritório que anda sozinho, que vai ser de quem estiver aqui daqui 25 anos. Esteja eu lá, porque ou pode acontecer de eu ir embora antes, ou pode acontecer de eu ir para o conselho, de eu me aposentar mais ou menos nessa idade, ou fazer outras coisas, né? E esse Reis Advogados 25 anos tem que ser de quem estiver lá. Então, quem é muito jovem e acha que não estará no Reis, que quer buscar outras carreiras, mas eu convidei e falei assim, a ideia te agrada? Agrada. Então faça pela ideia. Faça bem feito o seu trabalho para quem está do lado ou para quem você nem conhece, mas que estará lá usufruindo dessa ideia daqui 25 anos. Então, é nesse tipo de coisa que eu acredito. E eu não quero escritório mais só para mim. E esse escritório não será meu um dia. Ele vai continuar. E também te digo que não é pelo legado do nome, né, que tem o meu sobrenome, o sobrenome do meu pai, o sobrenome do meu tio. E realmente eu acredito nisso, pode mudar o nome. Sim. Eu já falei que podia mudar o nome do escritório, não mudaram porque falaram que o nome é curto, é legal, ele tem peso. Eu, por mim, pode mudar. Não ligo com isso não, sabe? O que importa é a gente estar junto, trabalhando, a gente está sonhando junto, a gente está construindo junto. Eu sou um construtor, Vinícius, eu sou um construtor. E sou um homem de ação. Tenho criatividade, tenho ideias, busco ideias fora, mas eu preciso construir, eu preciso ver a coisa surgir e ficar pronto. Sim. Eu sou um homem de ação e eu espero estar colaborando com um grande escritório que vai dar emprego, vai realizar sonhos de muita gente e que vai inspirar muita gente e que vai ser um ente importante na defesa da justiça da nossa sociedade, que está tão machucada, tão perdida, né? Se encontrando, uma nova sociedade está sendo formada e toda mudança, ela gera esse... não tem jeito de se arrumar uma casa sem desarrumar ela antes. Nós estamos no momento de que nós estamos com a casa desarrumada para colocar os móveis num lugar melhor. Então, isso gera muitas incertezas, muito incômodo, né? Você está cansado, o sofá está de cabeça para baixo, você não tem como sentar, aí isso te cansa. Mas já vai passar, né? E eu quero que o escritório colabore, cumpra com a sua parte na sociedade. Mais ou menos isso aí. Não sei se eu viajei demais. Não, sim, faz total sentido. E para finalizar, eu que trabalho aqui, me inspiro muito em você, na sua gestão, né, em tudo que você representa. Queria que você deixasse um recado também para o pessoal que assistiu a nossa entrevista, que você deixasse uma frase de inspiração para quem quer se especializar nessa área do crédito rural ou outras áreas que almejam, né? Você deixasse uma frase, uma palavra. Tá. Outro dia, semana passada, se não me engano, um advogado chamado Jorge, que tem um canal chamado Agrojude, né? Ele fez a primeira palestra da vida dele, acho que em São Paulo. Parece-me que foi até... Um abraço pro Jorge, viu?
esposa dele, para toda a família. Parece até que foram num restaurante chique em São Paulo. Falei, nossa, o restaurante é bom. Eu falei, meu Deus do céu, me leva, hein, Jorge? E ele escreveu assim, mais ou menos assim, né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu agradeço muito a um homem, Dr. Marcos Reis, que transformou a minha vida profissional. Você leu também, né? Me Sim. ajuda a lembrar. Que transformou tal. Por quê? Porque o Jorge foi um dos 5 primeiros que comprou o meu curso. Do primeiro lançamento. Do primeiro lançamento. E os 5 primeiros que compravam ganhavam um livro. E ele falou assim, eu posso buscar esse livro pessoalmente, para o Dr. Marcos me dar um autógrafo? Aí eu falei, fala para ele vir, um prazer, né? E veio ele, a esposa que é advogada também, e o filho. E a filha também. Não é? Acho que um menino e a menina, não é isso? Desculpe se eu não estou me lembrando exatamente, mas veio a família. E eu notei que o Jorge estava precisando de inspiração, estava precisando de força, né? Ele estava virando a vida dele, ele já tinha um início na advocacia e tinha saído da cidade dele, tinha vindo para outra cidade maior. E ele, né, sei lá, me deu a inspiração e eu falei para o Jorge o seguinte, né? Eu contei a minha história. Teve um momento do Banco do Brasil que as coisas não estavam tão bem assim, o salário não estava dando, e eu falei, olha, como eu vinha em Minas Gerais visitar a família e voltava para São Paulo, minha família já estava, parte da minha família já estava em Minas, eu falei, eu vou começar a levar queijo para ajudar nas despesas. Eu vendo lá no banco, no prédio do banco tinha centenas de pessoas, né? E isso deu certo e fui ganhando dinheiro, pagando o cheque especial, não sei o que estava atrasado, tal, enfim. Eu falei para ele, eu falei assim, Jorge, se um menino que vendia queijos conseguiu, você também conseguirá, né? E ele escreveu isso, eu achei muito bonito, Sim. Né? Agradeço muito a homenagem. E eu queria complementar isso para vocês dizendo o seguinte: acreditem no sonho de vocês, trabalhem pelo sonho de vocês, coloquem objetivos bem definidos, como metas, como sonho a ser realizado. Não deixe o sonho voando. Coloque ele, transforme o seu sonho num objetivo, numa meta. Que aconteça o que acontecer, não perca o rumo da tua meta e do seu objetivo, que você vai alcançar. Você vai chegar lá. Especialize-se, corrija, errei, corrija, né? Tem um grande um escritor americano, que é um grande homem de negócios também, que ele fala o seguinte, ou eu ganho, ou eu aprendo, eu nunca perco. Então eu queria deixar essa frase como inspiração. Vocês vão ter pedras no caminho, vocês vão ter percalços, né? E vocês vão ter muito ganho. Com as pedras e com os percalços vocês vão aprender, vocês nunca vão perder. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dr. Marcos. Obrigado, pessoal que nos assistiu. Continue nos acompanhando nas redes sociais, que virá muito conteúdo por aí. E mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Obrigado por estarem conosco. Um abraço. Um abraço. Tchau.